Você acorda e sente um vazio, as coisas continuam do lado de fora, o trabalho, os compromissos, as rotinas, mas lá dentro algo se apagou. O que antes te empolgava agora parece sem cor. As metas que te moviam hoje já não fazem sentido. Você sente que está vivo, mas não está habitando a própria vida. Talvez você tente ignorar. Tenta seguir com produtividade, positividade, distração, mas algo insiste. Um incômodo profundo, um desconforto que não passa, uma voz silenciosa, mas insistente dizendo: isso aqui não é mais você. Carl Jung conhecia bem esse estado. Para ele, isso não é depressão, nem cansaço, nem crise comum. É o início de um processo psíquico profundo. É o momento exato em que o self começa a chamar. Mas o que é o self? É o centro da sua totalidade. Aquilo que você já é, mas ainda não se tornou. A parte mais autêntica, mais viva, mais inteira da sua psique. E quando ele começa a se mover, tudo o que é falso desaba. Você começa a se afastar de quem era, mas ainda não sabe quem está se tornando. E isso gera medo, angústia, sensação de estar se perdendo. Mas segundo Jung, você não está se perdendo. Você está sendo chamado. E esse chamado não vem com respostas, vem com perguntas, vem com confusão, com desconexão, com perdas, rupturas, vazios. É o início da travessia. Jung dizia que antes do processo de individuação, o ego tenta manter o controle, mas chega uma hora em que o self, o verdadeiro núcleo da alma, começa a puxar você de volta. E quando isso acontece, você sente que está morrendo por dentro, mas na verdade, você está prestes a renascer. Neste vídeo, você vai entender o que é o self e por que ele começa a se manifestar quando tudo parece sem sentido, os sinais emocionais e simbólicos que antecedem uma grande virada interior. O conflito entre o ego que se agarra ao conhecido e a alma que deseja expansão. E como atravessar esse vazio com presença, sem se perder de si. A vida sempre avisa quando algo precisa mudar. Mas nem sempre você escuta porque às vezes esse aviso vem disfarçado de silêncio. Esse vídeo é um convite para escutar. Não a mente, não o medo, mas a parte mais profunda da sua alma. Na linguagem comum, costumamos usar eu como sinônimo de quem somos. Eu quero, eu sinto, eu sou assim. Mas para Carl Jung, esse eu, tão presente na superfície da vida, é apenas a ponta do iceberg. É o ego. O ego é a sua identidade consciente. É a parte de você que se relaciona com o mundo externo, que toma decisões, que constrói a imagem de quem você acredita ser. Mas ele não é o centro da sua psique. Ele é apenas um centro funcional, um gestor, um ponto de referência. Frágil, limitado, necessário, mas longe de ser a totalidade. O verdadeiro centro da psique é o self. Não o eu que pensa, mas a totalidade viva do seu ser, incluindo o que você conhece e tudo aquilo que ainda não acessou em si. O self é símbolo da sua plenitude. É o núcleo da alma, a fonte de onde tudo em você emana. Desejos, intuições, feridas, potenciais, sombras, vocações. Ele é o todo. Enquanto o ego é apenas uma parte, e aí está o conflito. O ego quer manter o controle, quer segurança, coerência, previsibilidade. Mas o self quer crescimento, quer verdade, quer totalidade. E às vezes, para que o self possa emergir, o ego precisa quebrar, precisa admitir que não está mais no comando. É por isso que o processo de despertar é tão doloroso, porque para que o novo eu possa nascer, o velho eu precisa morrer. O self não se impõe com força. Ele se manifesta em sonhos, intuições e crises simbólicas. Ele aparece nas coincidências que te incomodam, nos vazios que te inquietam, nos convites invisíveis que a vida te faz e que você não consegue explicar racionalmente. Jung dizia que o self te chama quando você começa a se afastar de si. E o ego, com medo de perder o comando, reage com angústia, resistência, negação,
Mas quanto mais você tenta manter tudo como está, mais o desconforto cresce, porque o self não aceita ser ignorado para sempre. E aqui está o ponto. O self não quer destruir o ego. Quer integrá-lo, quer que ele seja um aliado e não um tirano. Quer que o ego pare de fingir que sabe tudo e comece a servir a verdade interior. Esse é o começo do processo que Jung chamou de individuação. O caminho para se tornar quem você é e não apenas quem você aprendeu a ser. No próximo capítulo, vamos identificar os sinais que indicam que o self está começando a chamar. E por quando eles aparecem, você não consegue mais viver do mesmo jeito. Antes de uma grande mudança interior, a vida começa a sussurrar. Mas como quase ninguém foi ensinado a escutar esses sussurros, eles costumam ser interpretados como erro, fraqueza ou crise. Carl Jung dizia que o chamado do self não chega com fogos de artifício. Ele vem disfarçado de desconforto, de desconexão, de uma estranha sensação de estar fora do próprio lugar. É como se a alma começasse a soprar uma nova direção, mas o ego ainda quisesse manter o velho mapa. Se você sente que está desencaixado de si, talvez esses sinais já estejam acontecendo com você. Vazio, sem causa aparente. Por fora, está tudo em ordem, mas por dentro, nada mais te preenche. Você perde o gosto pelas coisas que antes eram fonte de prazer, não sabe explicar, só sente que não pertence mais à sua própria rotina. Esse é um sinal clássico de que o self começou a se mover e o antigo eu já não te sustenta. Questionamentos profundos e incômodos surgem. Por que estou vivendo assim? É isso mesmo que eu quero? Quem sou eu além das funções que desempenho? Essas perguntas brotam no meio da rotina, no meio de uma conversa comum ou até no silêncio da madrugada. Elas incomodam porque abrem rachaduras no ego, e é através dessas rachaduras que a alma começa a entrar. Desinteresse por antigos papéis ou a imagem de forte, de vencedor, de certinho, de rebelde, de salvador, de repente perde o sentido. Você não quer mais performar, não quer mais corresponder. Quer apenas respirar como você é. Esse é um sinal poderoso. O self está dizendo que chegou a hora de parar, de representar e começar a existir. Crises simbólicas. Você perde um emprego, termina um relacionamento, sofre uma ruptura inesperada. Esses eventos externos são ativadores simbólicos. Eles rompem a estrutura antiga e criam espaço para o novo surgir. Jung dizia que nesses momentos não é o mundo que desmorona, é o ego. E quando ele cai, o self tem a chance de emergir. Sim. A sensação de que a vida está te chamando para algo maior é sutil, mas muito presente, como se houvesse algo a mais esperando por você. Você não sabe o que, não sabe como, mas sente e intui. Percebe que se continuar vivendo do mesmo jeito, vai adoecer por dentro. Esse é o chamado. E ele não vai embora. Ele não te obriga, mas espera até que você pare. Escute e aceite atravessar o portal. No próximo capítulo, vamos falar sobre esse momento de travessia. A chamada noite escura da alma, onde o velho já não serve mais e o novo ainda não nasceu. Há um momento na vida em que tudo o que você construiu com esforço começa a ruir. Mas não de fora para dentro, e sim de dentro para fora. Você continua cumprindo compromissos, seguindo as rotinas, mantendo as aparências, mas por dentro algo desmoronou. O chão que te sustentava se foi. Esse momento, segundo Jung, não é um erro. É uma travessia. Os místicos chamavam esse estado de noite escura da alma. Jung reconhecia como um símbolo universal o colapso da estrutura antiga da consciência para que uma nova forma de ser possa emergir. Mas o problema é que ninguém te ensina a atravessar o vazio.
A maioria das pessoas, quando chega nesse ponto, tenta correr de volta para o antigo, acelerar com fórmulas prontas, se distrair com excesso de estímulo, se anestesiar com vícios disfarçados de rotina, mas nada disso resolve, porque o que está morrendo não é um hábito, é uma identidade. E quando isso acontece, o ego entra em colapso simbólico. Tudo o que ele acreditava ser tudo o que ele controlava, tudo o que ele definia como eu entra em crise. Você começa a se sentir ninguém sem forma, sem chão, sem direção. E é aí que mora o perigo, mas também a promessa, porque é nesse ponto que o self se aproxima silenciosamente, sem exigir, sem se impor, apenas aguardando que você pare de resistir e comece a escutar. Jung dizia que toda transformação começa com a morte simbólica do ego. E essa morte nunca é tranquila. Ela envolve confusão, isolamento, medo, raiva e a sensação de estar sendo arrancado de si. Mas, na verdade, você não está sendo arrancado. Você está sendo desvelado. Aquilo que nunca foi realmente, você está caindo. E o que sobra aquilo que sempre foi você, mas ficou enterrado debaixo das máscaras das adaptações dos medos herdados. Essa travessia exige coragem porque não há garantias, não há mapa, só um chamado interno e a fé de que do outro lado do caos há algo profundamente verdadeiro te esperando. No próximo capítulo, vamos entender o conflito entre o ego que resiste e o self que chama. E por que essa batalha interior é o ponto de virada da alma? Se você já sentiu que está sendo chamado para mudar, mas ao mesmo tempo algo dentro de você puxa com força para que tudo continue igual, então você já conheceu o conflito central da alma, o embate entre o ego e o self. Carl Jung observou que esse conflito é inevitável, porque o ego foi construído para manter você seguro. Ele representa tudo o que você aprendeu a ser, as máscaras que funcionaram, os comportamentos que foram aceitos, as crenças que te protegeram, os personagens que te mantiveram vivo no mundo. Mas o self não quer segurança, quer inteireza, quer verdade, quer expansão, e para isso vai puxar você para além do personagem. É como se o ego dissesse, fica aqui, aqui é seguro, aqui você sabe como agir. E o self respondesse, mas aqui você não cresce, aqui você já morreu por dentro. Esse conflito não se resolve com escolha racional. Ele acontece no corpo, nas emoções, nos sonhos, nas sincronicidades. Você sente um desejo profundo de mudança e, ao mesmo tempo, um medo paralisante. Vem vontade de romper e apego ao que já não serve. É como querer nascer e se agarrar ao útero ao mesmo tempo. Jung dizia que esse ponto de tensão é fértil. É nele que você descobre onde está a sua verdadeira força, porque é fácil mudar quando nada te prende. Mas a grande transformação acontece quando você precisa romper com algo que ainda parece ser você. O ego resiste porque teme desaparecer, e de certo modo, ele está certo. Ele vai perder o controle, mas isso não significa que ele será destruído. Significa que ele vai deixar de ser o tirano e se tornar um servidor da alma. Esse é o verdadeiro propósito do processo. Não eliminar o ego, mas colocá-lo em seu lugar. Quando o ego se rende ao self, a vida começa a fluir com sentido, não com facilidade, mas com coerência interior. As escolhas passam a vir de um lugar mais profundo. As perdas deixam de ser fracasso e se tornam libertação. A dor vira linguagem e o silêncio vira a direção. Mas enquanto o ego tentar controlar tudo, a vida seguirá em guerra, porque não há paz onde o comando está nas mãos da parte que mais teme o novo. No próximo capítulo, vamos aprender como reconhecer esse chamado na prática e os símbolos que indicam que o self está tentando emergir. O self, diferente do ego, não grita. Ele sussurra,
Fala em símbolos, em sonhos, em repetições estranhas, em sentimentos que você não consegue nomear, mas também não consegue ignorar. Carl Jung dizia que o self é o grande arquiteto do sentido, e quando ele começa a emergir, a realidade comum se torna carregada de significado. Tudo parece querer te dizer alguma coisa, mas se você não souber reconhecer os sinais, pode achar que está apenas cansado, perdido ou sem foco. Quando, na verdade, você está sendo chamado a atravessar uma fronteira interior. Aqui estão algumas formas pelas quais o self costuma se manifestar, mesmo que você ainda não esteja consciente disso. Sonhos intensos e simbólicos. Jung acreditava que os sonhos são a principal via de comunicação entre o inconsciente e a consciência. Quando o self começa a se mover, os sonhos mudam de tom. Ficam mais vívidos, misteriosos e emocionais. Você pode sonhar com viagens, mortes simbólicas, cenas de renascimento, labirintos, luzes que surgem no escuro, encontros com figuras arquetípicas, velhos, sábios, crianças e animais. Esses sonhos não são só sonhos, são cartas do self, sincronicidades inesperadas. Você pensa em algo e aquilo aparece. Você sente algo e alguém fala sobre isso. Você está numa dúvida profunda e um livro, uma conversa ou uma música trazem exatamente a mensagem que você precisava ouvir. Jung chamava isso de sincronicidade. Eventos externos que carregam um sentido subjetivo profundo. Eles não são coincidência, são sinais simbólicos, convites sutis, a escuta, repetição de padrões com sensação de não aguento mais. Quando o self começa a chamar, ele reorganiza a sua relação com os padrões. Você passa a sentir impaciência existencial com certas repetições. Aquilo que antes era suportável, agora se torna insuportável. Você sente que não dá mais para continuar fingindo. Essa ruptura é uma fagulha da alma, o self tentando romper o ciclo. 4. Sensação de urgência interna sem motivo externo. Não aconteceu nada fora, mas dentro tudo se agita. Você sente que algo precisa mudar, que você precisa sair, romper, fazer algo diferente. Essa urgência é energética, simbólica, emocional. É como se o seu corpo soubesse antes da sua mente. E ele sabe porque o self fala na linguagem do corpo também. Chamada ao silêncio, à solidão e à interiorização. De repente, você não quer mais tanto barulho, nem tanta gente, nem tanto estímulo. Você sente vontade de ficar mais em silêncio, mais recolhido, mais voltado para dentro. Esse recolhimento não é retraimento, é preparação. A alma precisa de espaço para se reorganizar, e o self se revela na pausa entre um eu e outro. Reconhecer esses sinais não é racional. É sensível, intuitivo, poético e simbólico. E quanto mais você escuta, mais o self te guia, não com ordens, mas com direção, com pequenos lampejos de sentido, com encontros inesperados, com pausas que se tornam revelações. Do próximo capítulo, vamos falar sobre o risco real de ignorar esse chamado e como a vida responde quando a alma pede mudança, mas o ego insiste em continuar igual. Carl Jung dizia que tudo o que é rejeitado pela consciência volta à vida como destino. Ou seja, o que você não escuta como sussurro será gritado pela existência. Quando o self começa a chamar e você não atende à vida, vai tentando te puxar de outras formas. No início, é apenas um desconforto, uma inquietação leve, uma sensação de deslocamento. Mas se você insiste em ignorar os sinais, aumentam. Vêm em forma de relações que desmoronam, crises de ansiedade sem explicação, bloqueios criativos, insatisfação crônica, sensação de estar sempre no lugar errado, esgotamento emocional,
Mesmo com tudo em ordem, é a alma gritando através dos sintomas. E o risco real é você confundir esse chamado com um fracasso ou com um problema pessoal e tentar calá-lo com distrações, produtividade, remédios ou fugas espirituais. Mas nada disso funciona a longo prazo, porque você não está doente. Você está em processo de renascimento. E se esse processo for interrompido, se o ego voltar a tomar o controle com mais rigidez, se você continuar negando o que já está morrendo, então o self vai recuar. Mas ele não desaparece. Ele espera, e enquanto espera, a vida entra em suspensão. Você continua existindo, mas não vive mais. Você continua funcionando, mas sem alma. Esse é o preço da desconexão. Uma existência tecnicamente correta, mas emocionalmente vazia. Um corpo presente, mas um espírito distante de si. E com o tempo, isso cobra um preço mais alto. Depressão sem nome, sensação de morrer em vida. Tristeza que não se explica, vazio, que nenhum sucesso preenche, e um cansaço que não passa nem com descanso. Esse é o grito mais silencioso da alma, o de quem traiu a própria verdade. Mas a boa notícia é que o self não desiste. Ele aguarda, ele respeita, ele retorna. E toda vez que você silencia o mundo e se escuta de verdade, mesmo que por poucos segundos, ele te responde. Talvez você tenha se sentido perdido, confuso, fragmentado, como se estivesse no limiar de algo, mas sem saber o quê. Talvez tenha tentado explicar, controlar, racionalizar, mas nada pareceu funcionar. E isso não é fracasso. Isso é sinal de que o self está se aproximando. Carl Jung dizia que o chamado da alma nunca é lógico. Ele é simbólico, vivo, intuitivo, e começa quando você já não suporta mais viver pela metade. Você não está em crise. Você está em transição entre o velho eu construído para agradar, pertencer, sobreviver, e o novo eu que está pronto para nascer. Mas esse nascimento exige silêncio, coragem, presença e, acima de tudo, escuta. Escutar o self é parar de perguntar o que eu devo fazer e começar a perguntar o que em mim quer viver e ainda não teve espaço. Escutar o self é aceitar que nem toda dor é doença. Às vezes, ela é o empurrão da alma dizendo: isso já não é você. É por isso que você sente o desconforto, porque o que antes te servia agora te sufoca, porque a versão que te protegia agora te aprisiona. E porque há algo dentro de você pedindo passagem. O chamado está aí, talvez na forma de um sonho, de uma crise, de uma ruptura, ou até mesmo deste vídeo. A escolha é sua. Ignorar e continuar ou parar e escutar. Não há mapa, mas há um centro. E ele vive em você esperando que pela primeira vez você caminhe em sua direção. Se essa mensagem tocou algo em você, escreva. Às vezes, dar voz ao que está dentro é o primeiro passo para se reconectar. Aqui, cada palavra pode ser um espelho, e todo comentário pode ser um ponto de luz no caminho de alguém. E se quiser seguir nesta jornada de profundidade simbólica, autoconhecimento e psicologia da alma, inscreva-se. Aqui, a gente não acelera processos, a gente escuta a alma.